Na natureza, alguns animais se destacam como excelentes pais, e os gatos são verdadeiros exemplos nesse aspecto. Isso ficou evidente quando essa gata adotou um filhote de tigre, desempenhando essa tarefa de maneira extraordinária. Porém, após alguns anos, aconteceu algo que ninguém poderia prever. Vitor vivia imerso na agitação cotidiana da cidade grande, passando a maior parte dos dias em ligações frenéticas, cobranças, investimentos e análises de ações. Era um ritmo acelerado e de alta pressão que, de certa forma, ele apreciava. No entanto, estar na tranquilidade da natureza se tornava o escape ideal para deixar o estresse para trás, mesmo que por breves momentos. Para isso, ele buscava se aventurar pelas montanhas da Rússia sempre que podia. Montar acampamento nas montanhas não era apenas uma diversão, mas sim uma oportunidade preciosa de desconexão total da cidade, mergulhando em dias de paz e solidão na floresta. Na barraca, distante de tudo e todos, Vitor encontrava seu verdadeiro paraíso. Foi durante uma de suas viagens de acampamento que algo extraordinário aconteceu. Uma situação totalmente fora do comum que viria a mudar o rumo da vida de Vitor para sempre. Enquanto desfrutava do ambiente ao redor de sua barraca, alimentando a pequena fogueira e mergulhando na leitura de um livro, Vitor ouviu um barulho. Uma espécie de gemido. Um som agudo e lamentoso rompeu o silêncio das montanhas. A curiosidade instantaneamente se apoderou dele. Afinal, apesar de sua longa experiência naquele local, nunca tinha ouvido algo semelhante. Decidido, Vitor avançou com cuidado na direção do som intrigante. Embora as árvores abafassem e distorcessem o ruído, ele confiou em sua intuição e prosseguiu. A paisagem desafiadora tornava difícil localizar a origem exata do som. Contudo, um pouco mais à frente, Vitor se deparou com uma cena que lhe deixou arrepiado. Diante dele, 2 filhotes de tigre deitados no chão, recém-nascidos e incrivelmente vulneráveis. Seu amor por felinos o impulsionou a querer resgatá-los para um local seguro. Contudo, ao considerar a possibilidade da mãe tigre estar por perto, talvez em busca de comida ou vigiando de longe, ele hesitou. Com essa dúvida em mente, Vitor preferiu deixar os filhotes onde estavam, porém sua preocupação persistia. Ao longo da viagem de acampamento, ele sentiu a necessidade de retornar repetidamente para verificar o estado dos filhotes, uma ação que se tornou uma constante em seus dias naquele local. No entanto, ficou claro que ninguém apareceria para resgatá-los. A ausência de uma mãe tigre indicava que os filhotes estavam verdadeiramente desamparados. A visível magreza dos pequenos animais despertou uma urgência em Vitor. Ele reconheceu a necessidade de agir. Determinado, preparou suas coisas de acampamento e, diante dos miados dos filhotes, decidiu levá-los consigo, assumindo a responsabilidade de cuidar deles por conta própria em sua casa. Ao chegar em casa, Vitor foi calorosamente recebido por sua gata, Princesa, uma bela felina que já havia dado à luz diversas ninhadas de gatinhos. Vitor amava a Princesa com todo o coração, e estar com ela era uma das coisas que o ajudavam a relaxar após seus longos dias de trabalho. Porém, quando Princesa viu os 2 filhotes de tigre, ela ficou imediatamente curiosa. Os olhares da gata oscilavam entre os filhotes e Vitor, como se buscasse entender quem eram, de onde vinham e por que estavam ali. Sem tempo para apresentações, Vitor sabia que precisava alimentá-los o mais rápido possível para dar a eles qualquer chance de sobrevivência. Princesa observou enquanto Vitor alimentava os filhotes miadores com pedaços de carne e lhes oferecia uma tigela de leite. Foi nesse momento que algo verdadeiramente surpreendente aconteceu. Princesa se aproximou dos filhotes e, com sua língua, começou a limpá-los. Apesar de serem do mesmo tamanho que a gata, Princesa reconheceu neles a fragilidade de filhotes necessitados de cuidados. Como se seu instinto materno tivesse sido ativado, Princesa assumiu naturalmente o papel, agindo como se cuidar desses filhotes fosse parte de sua rotina diária. Nas semanas que se seguiram, os filhotes de tigre recuperaram sua vitalidade e saúde, ganharam peso e energia, tornando-se mais robustos a cada dia. Sob os cuidados de Princesa, os filhotes pareciam ter aceitado seu novo papel como se fossem realmente filhotes dela. Ela os orientava, estimulava a comer e beber, e dedicava-se a brincar com eles antes que os 3 se aconchegassem e dormissem juntos. Com o passar do tempo, os tigres começaram a crescer de forma impressionante, tornando-se maiores do que Princesa. Apesar disso, ela continuava a tratá-los como se fossem seus filhotes legítimos.
Quando as brincadeiras se tornavam um tanto agressivas, Princesa intervinha, estabelecendo limites e direcionando os filhotes de tigre para direções opostas, como se estivesse repreendendo-os. Essa cena sempre arrancava risos de Vitor ao testemunhar sua pequena gata dominando os dois tigres gigantes. Infelizmente, porém, chegou o dia em que os tigres estavam grandes demais para viverem com Vitor. Eles frequentemente danificavam coisas dentro de casa, e não apenas isso, o custo para alimentá-los tornou-se financeiramente insustentável. Assim, Vitor tomou uma decisão difícil: levá-los ao zoológico local e pedir que cuidassem dos tigres dali em diante. Felizmente, o zoológico ficou feliz em receber os tigres. Recentemente, eles haviam criado um espaço onde os tigres poderiam correr e brincar livremente, proporcionando um ambiente muito semelhante ao seu ambiente natural. Vitor confiou os tigres aos cuidados da equipe do zoológico e se despediu, ciente que tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. Naquele momento, ele prometeu nunca mais voltar ao zoológico, a fim de evitar o sentimento de culpa por ter deixado os filhotes para trás. E por anos, manteve-se firme nessa promessa, honrando seu compromisso de longa data. Porém, anos depois, Princesa adoeceu. Ela estava ficando velha e sentia muita dor. Seu corpo não conseguia mais combater doenças como antes. Vitor a levou ao veterinário, e eles disseram que seria melhor se a sacrificassem. Vitor concordou tristemente, mas havia uma coisa que ele queria fazer primeiro, um último mimo que ele queria dar à princesa. E assim, ele foi ao zoológico, sem saber o que encontraria lá. Colocando Princesa em uma caixa de transporte, Vitor atravessou os portões do zoológico em direção ao recinto dos tigres, onde imediatamente reconheceu os dois tigres que havia resgatado anos atrás. Os tigres, agora diante dele, o observaram através da janela de acrílico. Incerto se os animais ainda lembravam quem ele era, Vitor estendeu a mão em um gesto como se fosse acariciá-los. Os tigres, porém, olharam para a mão de Vitor e se afastaram, como se ele fosse tão estranho quanto as inúmeras outras pessoas que os visitavam diariamente. Vitor compreendeu que eles não deviam se lembrar dele e abaixou a mão enquanto os felinos se afastavam. Foi então que algo incrível aconteceu. Algo que desafiaria todas as expectativas. Vitor trouxe Princesa e a mostrou para os tigres. Imediatamente eles ficaram animados, correram até a gata e começaram a brincar afetuosamente no vidro, rolando no chão. Era evidente que reconheciam Princesa, a mesma que os cuidara e protegera anos atrás. Para Vitor, era difícil compreender como isso era possível, já que os tigres haviam crescido consideravelmente desde que se separaram. No entanto, Princesa tinha clara convicção de que aqueles dois gigantes eram seus filhos. Princesa esfregou seu pequeno corpo contra a janela e miou para os tigres, e em resposta, eles tentaram esfregar-se na mãe deles também. Esse encontro emocionante comoveu profundamente todos os presentes. Enquanto Vitor se questionava se os tigres poderiam lembrar de sua criação ou do tempo antes do zoológico, ficou evidente para todos que eles guardavam com carinho aquelas lembranças e nutriam um afeto genuíno pela mãe Princesa. Essa experiência destaca algo incrível. O amor transcende barreiras de espécies. Mostra que boas ações deixam marcas duradouras na memória de todos. Mesmo diante de diferenças, o amor e os atos de bondade prevalecem, criando laços que resistem ao tempo. Agora é com você. O que achou desta história incrível? Já ouviu falar de algum animal cuidando de outro como se fosse seu próprio filho? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo e compartilhe com alguém especial. Seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo histórias emocionantes como essa para você. Mas espere, não saia ainda, pois as emoções não acabam por aqui. Imagina a angústia de um homem que reencontra sua cadela após 2 anos perdida, mas ela não o reconhece? A emoção transborda nesse momento de tensão e esperança. O que será desse vínculo tão especial? Não deixe de assistir ao próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo, para descobrir como essa história de amor superou o tempo e os desafios. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo e prepare-se para sentir a força do laço entre um humano e seu patudo.